Oi, nós somos o grupo D11, vamos falar sobre Data Marts e Data Warehouse. Bom, quem vai apresentar vai ser o Caio, Cauã, Maria, Marina e a Raquel. Vamos começar falando aqui sobre o que são os Data Warehouse, né? Bom, Data Warehouse nada mais nada menos que é basicamente, tipo assim, você junta um monte de dados ali e eles vão ser orientados a um assunto não volátil, integrado e variável no tempo. O que significa? Em vez de você ter ali uma entidade bonitinha para cada coisinha, não, aqui é orientado a assuntos. Então a gente vai falar especificamente de algum assunto da organização, alguma venda, ou algo do tipo assim. Não volátil significa que a gente não vai ou não deve, né, atualizar esses dados ali na tabela. Se precisar atualizar alguma coisa, a gente vai na verdade fazer uma nova carga com uma data ali diferente, integrada, porque ele junta dados de vários lugares diferentes. Então, se você, por exemplo, tem vários formatos diferentes em vários lugares diferentes, aqui a gente vai unificar tudo em um só. E variável no tempo é aquilo, né? Então, os dados são armazenados com marcador temporal, né? Permitindo análises históricas, etc. E a gente consegue observar essas tendências, né? De acordo com o tempo. Bom, e o que são os data marts, né? Data marts é nada mais nada menos também do que um conjunto menor ali dos data warehouse, né? Então, tem duas abordagens que a gente pode fazer, que é a bottom-up e a top-down, né? A bottom-up a gente vem construindo os data marts, né? Específicos para cada região, e depois a gente junta tudo isso no data warehouse maior. O oposto seria o top-down, onde a gente na verdade constrói primeiramente o data warehouse com tudo lá integralizado, tudo padronizado, e depois a gente separa isso em data marts para as regiões específicas. Comparando o Data Warehouse com o banco de dados operacional, a gente pode dizer que o banco de dados operacional ele é voltado para ações no tempo. Então, quando a gente olha o método de processamento, o LTP, então Online Transition Process, a gente vê que é focado em transações rápidas, consistentes, como inserções e atualizações de dados, sendo ideal para sistemas operacionais, bancos e e-commerce. A gente vê que ele é normalmente usado para um único aplicativo e armazenado dados. O Data Warehouse, ele faz a análise de todos esses dados conforme o tempo. Já olhando o processo, o método de processamento, o OLAP, que é Online Analytic Procedure, a gente vê uma análise voltada para esses dados históricos e estratégicos, utilizando cubos dimensionais para consultas complexas, cruzando com medidas e dimensões. Então, a gente vai analisar isso conforme o tempo, que vai poder dar suporte a análises de gestores e analistas. Ele agrupa várias informações de vários aplicativos de um só e armazena esses dados detalhados, só que de forma resumida. A gente tem um outro conceito importante, que é o ETL, que é o processo de extração e transformação de carga. Então, para juntar no Data House, a gente faz esse processo, essa extração, coletada de várias fontes, como eu mesmo mencionei. Esses dados são processados, formatados e carregados. E essa extração é consolidada em cubos e eles podem ser divididos em data marts. Buscando uma visão analítica do Data Warehouse, a gente pode subdividir ele em esquemas. Dentre eles, dois esquemas, o estrela e o floco de neve. Nenhum é melhor que o outro, ele vai muito depender do seu problema e da situação a qual você está aplicando. No caso desse slide, a gente tem o esquema estrela, em que ele vai subdividir, ele só pode se dividir em dois tipos de tabela, a tabela fato e a tabela de dimensões, onde a gente pode imaginar a estrutura de fato da estrela. Pensando na estrutura da estrela, a gente tem o centro e as pontas ramificando. Então, na tabela de fatos, a gente tem dados quantitativos, enquanto na tabela de dimensões a gente tem métricas e atributos desses dados. Pensando, por exemplo, num caso de venda, na tabela de fatos a gente teria quantidade de produtos vendidos, o valor total, enquanto na tabela de dimensões a gente teria o produto que foi vendido, o vendedor, a loja que foi vendido, o tempo. Vale ressaltar que dentro do nosso projeto a gente escolheu o esquema estrela justamente por ele ser mais simples de implementação. Nós estamos tratando de dados desnormalizados e é mais fácil de. O floco de neve, ele também possui tabelas fatos e tabelas de dimensões, só que essas tabelas de dimensões, elas estão normalizadas, então a gente tem subtabelas relacionadas a elas, o que cria uma estrutura hierárquica, como é mostrado na imagem. Bom, dado todos os conceitos abordados sobre o Data Warehouse, vou resumir os objetivos principais sobre eles. O Data Warehouse tem como principal objetivo essa centralização de dados de diversas fontes. Então, essa centralização vai facilitar também as outras duas abordagens de melhoria de objetivo.
ele facilita a análise na tomada de decisões, pois ele já vai integrar dados como ele integra dados de diversas fontes, a organização ela vê isso como um facilitador para que ela possa tomar decisões com base em análise das tabelas de fato e dimensão. Ele também tem uma melhoria de desempenho, pois os dados já estão juntos, carregados em um só repositório de dados. Fica mais fácil tanto para o esforço operacional quanto o esforço estratégico. E ele também não, como o Calvin falou, ele também não se vê apenas como um centralizador de dados. Você pode desacoplar ele criando um data mart. E esse data mart, muitas das vezes, ele é lidado como um facilitador para pequenas partes da organização. Ou seja, em uma organização eu posso abdicar data marts para que ele seja um centro de dados de apenas uma parte da organização. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens do Data Warehouse. É a visão integrada da organização. Consolida dados de diversas áreas, proporcionando uma visão holística para decisões estratégicas. Governança e conformidade de dados. Centraliza e aplica políticas de governança, garantindo segurança, qualidade e conformidade com regulações como a LGPD. Padronização de estruturas. Combina dados de várias fontes em um formato unificado, eliminando redundâncias e inconsistências. Histórico de dados. Permite análises históricas para identificar do tempo. Alta capacidade para consultas analíticas. Otimizado para ALAP. Suporta alto volume de consultas e análises complexas sem afetar o desempenho. Redução de custos operacionais. Simplifica processos de gerenciamento e organização, reduzindo despesas gerais e aumentando o ROI. Seguindo agora, nós temos as vantagens do Data Mart. Primeiramente, temos foco em necessidades específicas, ou seja, ele atende a demanda de departamentos individuais, proporcionando dados relevantes para cada área. Agilidades na consulta. Menor volume de dados. Permite consultas rápidas, facilitando decisões em tempo hábil. Custo e implementação. Mais acessível e rápido de implementar. Ideal para análises específicas com orçamentos menores. Independência departamental. Cada equipe pode adaptar os dados às suas necessidades, sem interferências de outros setores. Customização de análises. Permite personalização de consultas e relatórios, atendendo demandas específicas de curto prazo. Fonte única e confiável de dados. Garante que todos os departamentos utilizem a mesma base de informações, evitando inconsistência nas análises. Entrando na parte de desvantagens do Data Warehouse, a gente pode pensar a manutenção contínua. Esses dados eles estão sendo constantemente enviados para o nosso banco e muitas vezes, por ser uma grande quantidade e de diversas fontes, esses dados podem ser incompatíveis. Então, a gente tem um esforço maior de limpeza. A gente tem uma demanda maior por recursos. Como o Cauã disse mais cedo, os nossos dados eles não são alterados. A gente recebe novos dados e é só em caso de alteração coloca-se a data. Então a gente tem um volume muito grande de dados, o que demanda recurso. Pensando numa manutenção que tem que ser contínua e num grande volume de recursos, de disco, de espaço, a gente tem um alto custo. Indo para desvantagens do Data Mart, eu quero ressaltar três: integração de dados, ilha de dados e escopo limitado como problemas advindos de uma característica principal do Data Warehouse, que é o ser um sistema focado em uma parte de uma empresa, de uma área. Esses dados, por eles serem focados, eles podem criar ilhas de dados, ou seja, essas informações elas são muito específicas daquela parte, o que pode dificultar você ter uma visão mais ampla do todo. A gente pode trazer um exemplo aqui daquele caso famoso do quem compra cerveja, compra fralda. Se a gente fosse analisar só o caso das bebidas e clientes de bebidas, talvez fosse mais difícil entender essa relação entre o consumo de álcool e a venda de fraldas. E a complexidade de manutenção. A gente pode pensar no caso de uma estrutura bottom-up, que se alguma estrutura do Data Warehouse muda, a gente pode ter alteração de todos os data marts, o que vai custear uma necessidade de manutenção muito alta e, consequentemente, também de custo. A gente encontrou alguns casos de sucesso do Data Warehouse. Entre eles tem a Amazon, a Heineken, Discord, a Target e o Ministério da Justiça.
No geral, todos apresentam as vantagens que foram citadas antes. Sendo um pouquinho mais específico, no Ministério da Justiça a gente pôde ver o cruzamento de informações de pessoas envolvidas em vários processos judiciais. Então a gente uniu isso tudo, eles uniram isso tudo. Na Heineken a gente viu que mais de 80 unidades operacionais ao redor do mundo puderam ter a análise dos seus dados, teve a integração com ferramentas de análise e visualização, a criação de relatórios mais personalizados, uma redução de tempo necessário para relatórios. Na Target, a gente teve a integração desses dados, redução de custos quanto a estoque e melhoramento da eficiência operacional. O Discord pode utilizar ferramentas de análise e identificar anomalias e garantir privacidade de vários usuários. Alguns casos de desvantagem, a gente encontrou alguns laboratórios de pesquisa americanos que, por falta da sincronização dos dados, que é importante, o orçamento foi insuficiente, que a gente viu que precisa de um recurso para manter isso tudo. A gente viu que os dados estavam desatualizados, o que prejudica as análises. Partindo já para o governo americano, um dos principais problemas foi a falta de comunicação lá dentro. Então, como é algo voltado muito para a área de negócio, a comunicação entre todos tem que estar boa para a implementação e manutenção desse data warehouse. Teve vários atrasos e um custo elevado. Eu vou falar da nossa escolha de banco de dados, né? A gente escolheu esse aqui, que é basicamente do mercado de ações, né, do Brasil. Mas a gente escolheu ele por três motivos assim, principais, né? Principalmente, ele é o mais próximo de uma arquitetura de data warehouse, né, que a gente viu ali de todos os bancos que todo mundo trouxe. Ele tem um dos pilares mais importantes, que é a variação no tempo. Então, pô, a ação sempre vai ter variação no tempo. Tem várias ações, tempo, toda vez mudando o preço. E a gente também percebeu que com ela a gente pode fazer análises muito mais complexas, né, entre tabelas fatos. E também as dimensões, então, de uma ação para uma moeda e assim por diante. Essa base de dados, ela vem com 5 tabelas, 3 tabelas de dimensão e 2 de fato. Os fatos são a Fiat Coins, que é o valor da moeda ao longo do tempo, a outra sobre o preço das ações, e aí a gente tem a dimensão desses fatos, que tem as informações sobre a moeda, as informações sobre a empresa relacionada a essa ação, e as informações quanto ao tempo. A gente também traz alguns das outras bases que a gente conversou e discorreu sobre. Agora a gente vai falar sobre a tecnologia que a gente escolheu. A gente escolheu o Azure Synapse Analytics, né? Que basicamente ela vai ter tudo que a gente precisa de um data warehouse, né? Vai ter as pipelines para ETL, os armazenamentos é serverless, então tem um custo menor para a gente que é estudante. Ele já tem as ferramentas do Lapse ali para a gente utilizar e principalmente tem as queries SQL, né? Que a gente já tem familiaridade com a disciplina. Vou mostrar aqui na prática como é que funciona essa plataforma. Ela dá pra gente esse workspace aqui, que a gente pode utilizar em conjunto com toda a equipe, então todo mundo consegue acessar esse workspace aqui e mexer no data warehouse, obviamente, para quem tem permissão, né? E vindo aqui nessa parte de data, a gente consegue ter bastante acesso a todas as tabelas aqui, e a gente pode criar nossas queries. Então, por exemplo, se eu vier aqui, por exemplo, eu consigo criar um novo script. Esse script eu consigo salvar ele, né? E outras pessoas conseguem ver esse script que eu salvei aqui para utilizarem também. Mas um dos exemplos, por exemplo, que a gente poderia ver do que podemos fazer com esses dados é, por exemplo, aqui uma correlação entre as moedas e as ações. A gente viu que é muito importante, né, a gente ter uma correlação ali entre as ações. Então, uma query, por exemplo, dessa, a gente conseguiria ver, por exemplo, as ações que mais se parecem com um dólar ou algo do tipo. Isso ajuda, por exemplo, o investidor a ter uma carteira um pouco mais abrangente, né? Porque a gente tem que evitar ao máximo ter as ações que são correlacionadas com algo, né? Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que GEPA 4 é uma ação muito correlacionada com o dólar, né? Se a gente for, por exemplo, tentar buscar aqui uma relação entre a GEPA 4 e o dólar, a gente vê que realmente é bem parecido, sempre que uma sobe, a outra sobe, sempre que uma desce, a outra também desce, né? Aí. E, bom, essa query que traz todos esses dados bonitinhos pra gente. Outra coisa que a gente poderia ver também aqui é a variação, né, diária das ações. Então, por exemplo, aqui a gente conseguiria ver, por exemplo, as ações que mais tiveram variação diária positiva, né, que é algo bom. Então, tem uma variação maior, que é mais arriscado, porém, uns tiveram os melhores retornos. Bom, é essa a apresentação.